No primeiro tópico dessa videoaula, vamos trabalhar com funções em conjunto com controles deslizantes. Um controle deslizante é uma forma de modificar valores numéricos por meio de um seletor visual de valores, por meio de um slider, ou, na verdade, por meio de um controle de valores. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é como construir um controle deslizante. Então, para isso, clicamos na ferramenta Controle Deslizante e clicamos em um ponto na janela de visualização. Vou clicar neste ponto e a partir do ponto será criado o meu controle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para o controle deslizante. Eu vou criar dois. Vou chamar um de X índice 1 e o outro de X índice 2. Para criar o X índice 1, eu vou digitar X underline 1. Agora, vamos nos preocupar com o intervalo de valores desse controle deslizante. Eu quero que com ele seja possível selecionar valores que vão de menos 20 até 20. E que esses valores cresçam de 0,1 em 0,1. Então, definidos os meus parâmetros, eu clico em aplicar. Teclo ESC aqui. E eu posso manipular esse controle deslizante, deixá-lo em um valor da minha escolha. Vou deixar aqui em menos 10,2. Novamente clico na ferramenta controle deslizante e vou clicar logo abaixo do meu controle X underline 1. Agora vou nomear esse controle deslizante de X underline 2. E também definir os parâmetros de mínimo para menos 20, máximo para 20 e incremento para 0,1. Então aqui menos 20, o máximo 20 e o incremento continua como está, ou seja, 0,1. Clico em aplicar. Seleciono o ponteiro e vou fazer o seguinte, vou selecionar os dois controles deslizantes e vou clicar com o botão direito sobre eles, vou acessar propriedades. Aqui em controle deslizante eu posso modificar alguns parâmetros. Na cor eu vou modificar a cor para vermelho. No estilo eu vou modificar aqui para que as espessura da sua linha fique um pouco mais fina. Vou deixar em 3. E aí estão os controles deslizantes. Agora eu vou digitar uma função na entrada que tem como parâmetro os valores dos controles deslizantes. Clico na entrada e digito f de x igual a função, o comando para criar uma função, seleciono aqui a sintaxe, a expressão da minha função é 1 sobre x, 1 dividido por x. O valor inicial, eu vou digitar aqui x underline 1, que é o nome do meu primeiro controle deslizante. Teclo Tab. X underline 2, que é o nome do meu segundo controle deslizante. E agora vou teclar Enter. Como você pode observar, o GeoGebra definiu uma função. Vou clicar sobre a função e vou modificar a cor da função para azul e vou modificar aqui a espessura da linha, para que a gente possa visualizar essa função melhor. Agora eu vou modificar os meus controles deslizantes. Bom, o que podemos perceber é que esses limites são limites da parte da função que eu desejo visualizar. Então, por exemplo, eu quero ver o gráfico da minha função apenas de x igual a menos 7 até x igual a 7, no intervalo de menos 7 a 7. Então, essa é uma forma de controlar o limite de exibição da minha função. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar então aqui o meu x1 em menos 20 e o meu x2 em 20. Então, o x1 está no mínimo e o x2 está no máximo. Agora eu quero visualizar todo o intervalo aqui na minha janela de visualização. Então, para isso, eu vou clicar aqui em mover janela e vou clicar no marcador de uma unidade do x e vou diminuir, vou degenerar o meu gráfico. Então, eu estou diminuindo a unidade x.
A mesma coisa eu posso fazer também com a unidade y. Posso diminuir ou aumentá-la. Eu vou aumentar então aqui, né? Vou aumentar aqui a minha unidade em y. O que eu fiz? Eu obtive então uma degeneração dos meus eixos. Eu posso fazer isso de outra forma. Basta eu clicar na janela de visualização com o botão direito e acessar a propriedade eixo X, eixo Y. Como você pode ver, há algumas opções pré-definidas. Eu vou clicar em uma delas, nessa opção aqui, 5.2.1. O que aconteceu? O GeoGebra redefiniu o gráfico em que cada unidade em Y equivale a 5 vezes a unidade em X. Eu posso voltar para a unidade que eu estava, ou seja, 1 por 1. Então, vou clicar com o botão direito na janela de visualização. Vou acessar a propriedade eixo X, eixo Y e vou clicar em 1 por 1. O gráfico volta a ter a sua representação na proporção 1 por 1. Eu posso me visualizar meu gráfico controlando o zoom. Eu posso ampliar o zoom. Se eu clicar aqui, eu vou ampliando o zoom aonde desejo ver. Então, eu posso controlar o intervalo de visualização e eu passo a ver a minha função nesse intervalo que aqui eu escolhi. Nesse segundo tópico, vamos abordar o uso de controles deslizantes para definir valores para coeficientes de uma função. Então, vamos definir 3 controles deslizantes para os coeficientes de uma função polinomial de segundo grau, f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, a primeira coisa a ser feita é construir esses 3 controles deslizantes. Para isso, clicamos na ferramenta Controle Deslizante e clicamos em um ponto da janela de visualização. Carrega essa janela. A sugestão do nome é A, e é esse mesmo que iríamos dar a esse controle deslizante. O mínimo é -5 e o máximo 5 e o incremento 0,1. Deixamos como está. Clicamos em aplicar. Clicamos novamente. Abre de novo a janela. O nome sugerido é B, de -5 a 5, de 0 em 1 em 0,1. Um incremento. Aplicar. E por último, um novo controle deslizante, nomeado de C, com o mínimo -5, o máximo 5, de 0,1 em 0,1. Aplicar. Então, temos, assim, 3 controles deslizantes. E agora vamos definir a expressão da nossa função. Na caixa de entrada, eu digito f de x igual a vezes x² mais b vezes x mais c. Notem, o a, o b e o c são coeficientes da função polinomial de segundo grau e eles são obtidos por meio dos controles deslizantes. Teclando Enter, o GeoGebra exibe a expressão da função na janela de álgebra e exibe o gráfico na janela de visualização. Eu posso modificar os valores de A, B e C. Então, com o mouse, eu vou modificar primeiramente o valor do controle deslizante A. Então, aumentando esse valor, o gráfico da função é modificado. E eu diminuindo, vejo o que acontece. E se esse valor fosse negativo? A concavidade estaria voltada para baixo. Então, eu consigo perceber o efeito do coeficiente A. Qual é o efeito do coeficiente B? Então, o coeficiente B causa este efeito na função. Qual é o efeito do coeficiente C? Então, esse trabalho com os controles deslizantes permite analisar o papel de cada um dos coeficientes A, B e C na função polinomial de segundo grau. Agora clico no primeiro controle deslizante, seguro Shift e clico no último. Clico com o botão direito sobre um deles e acesso propriedades. Abre-se essa caixa e na aba Controle Deslizante, com os 3 controles deslizantes selecionados, eu vou
modificar o incremento dos 3 simultaneamente para 1. Fecho a janela e agora eu vou fazer o seguinte, coloco aqui o A em menos 1, o B em 3, o C em 2. Agora eu vou editar minha função f de x e vou digitar um comando aqui. Fatorar é o comando. Fatorar, abro um colchete, no final eu fecho o colchete e dou OK. Agora vamos modificar alguns parâmetros. O que você pode observar é que a função foi fatorada. Só de analisar a expressão da função, quais são as raízes dessa função. Então, uma das raízes é 2 e a outra raiz é menos meio. Podemos notar que com esses coeficientes, a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 3, a expressão da função f de x não possui uma forma fatorada. Por quê? Porque essa função não possui raízes reais. Vou alterar apenas o coeficiente c. A gente pode observar que as raízes dessa função são x igual a 0 e x igual a menos 3. Isso pode ser observado na expressão da função e também pela análise do gráfico. A função polinomial do segundo grau foi um dos exemplos que nós abordamos aqui para utilizar controles deslizantes em conjunto com funções. Vejamos algumas sugestões de funções para trabalhar do mesmo modo que trabalhamos aqui. Eu vou ocultar a função f e vou aqui esboçar o gráfico de uma outra função, a função h. A função h de x é igual ao módulo de x mais a mais b. Na entrada, eu digito h de x igual a abs, abro parênteses, x mais a e mais b. Teclo Enter. Aqui está a função modular. Agora vou modificar os valores de a e b. Vou modificar o valor de a para menos 2. E vou modificar o valor de b para menos 2 também. Aí está o gráfico da função h de x igual ao módulo de x menos 2, menos 2. Assim podemos modificar os valores de a e b e analisar o gráfico dessa função para outros valores. Deixamos como sugestão as demais funções para que você possa explorar o valor dos parâmetros a, b, c e d na expressão e no gráfico da função.